estar aqui com as irmãs, contribuindo com a minha participação, e também não podia, de maneira nenhuma, deixar passar o convite dessa oportunidade de dar um testemunho. Se eu não conseguir falar, eu não desculpa. Deus tem feito maravilhas na minha vida. E eu, há poucos dias atrás, a igreja já sabe, conhece as dificuldades que eu me encontrei quando um certo dia no hospital, passando por problemas de enfermidade. Mas o Senhor estava comigo e eu não sabia. Uma das coisas mais difíceis do ser humano é quando você encontra numa tribulação, uma dificuldade. Uma das coisas mais difíceis do ser humano é quando você passa pelo vale, quando você passa pela prova, porque a vida, irmãos, na abundância é uma beleza, quando não te falta nada, quando tudo na sua vida está bem, a despensa da sua casa está cheia, você tem tudo nas mãos, tem um carro, tem um trabalho bom, isso é maravilhoso. Mas, irmãos, quando Deus nos leva para o deserto, quando Deus nos leva para os vales, aí é que nós podemos compreender o grande amor de Deus, a grande vontade que Deus tem por a nossa vida em nos abençoar. Como eu estava dizendo, eu era, antes de me converter, um cara muito duro, seco, ignorante, arrogante. Eu não tinha, irmãos, lágrimas nos olhos. Mas no dia que eu voltei para Jesus, o Senhor me fez uma manteiga derretida. Eu choro à toa. Eu não sei contigo que Deus nos leva a nos entender que nós temos que humilhar diante da presença daquele que é o dono de tudo, dono do ouro e dono da prata. Então hoje eu choro e fico a Deus. Às vezes o irmão me perdoa e eu poder chorar. É por meio de alegria, porque as bênçãos têm me alcançado. O Senhor não esqueceu de mim. O Senhor esteve comigo nas minhas dificuldades. Aí eu quero contar o testemunho, irmãos, que eu estava com um problema sério. Todas as vezes que eu ia no banheiro, eu havia sangrado bastante quando eu fazia as minhas necessidades. Eu fiquei preocupado com aquilo, procurei um médico, e foi quando o doutor, quando me diagnosticou, ele não quis me assustar. Ele foi categoricamente dizendo: irmão Sérgio, tem alguma coisa errada com você. Eu falei: é mesmo? Precisamos fazer alguns exames mais detalhados para descobrir. Tem alguma coisa errada com você. Irmãos, nessas horas a sua fé desaparece, o chão desaparece, tudo que você pensava, sabia de Deus, que conhecia Deus, some tudo. Quem passa por dificuldades, quem passa pela enfermidade, sabe o que eu estou falando. Não é fácil. A gente que coloca a nossa vida nas mãos do Deus Todo-Poderoso, mas quando você recebe um diagnóstico desse, parece que tudo acaba para você. Você pergunta a Deus: onde está o Senhor? Você busca Deus em oração, parece que não encontra, você não encontra forças. Pais amados irmãos, o médico foi precisar de eu fazer alguns exames, fiz os exames e detectou que eu estava, irmãos, com pólipo retal, seria o tumor do reto, tumor que já estava em estado avançado.
hospital. Aleluia. Ele me pediu para que eu fizesse alguns exames. E eu fui, fiz os exames, irmãos. E o médico falou que eu precisava fazer uma cirurgia urgente para tirar aquele tumor. Mas antes eu tirei algumas partículas daquele caroço que estava no meu reto. Para você ter noção, o caroço já estava mais ou menos do tamanho de uma laranja no meu reto. Então eu estava com dificuldade em fazer as minhas necessidades. E ele tirou a minha duas partículas para fazer uma biópsia. Isso antes de fazer a cirurgia. E quando eu fui lá no laboratório, peguei a minha biópsia, isso eu já tinha pedido a Deus perdão por todos os meus pecados já. Porque eu sabia que eu não iria suportar aquela pressão. Aí nós pegamos o resultado, levei para o médico deu uma olhada, eu querendo resolver a minha dúvida, aquele envelope para me ler, mas todo mundo sabe que os resultados que vem lá, eu não entendi nada, não entendi nada do que se passava ali, e levei para o médico falou assim, você pode agradecer a Deus que o seu sangue é muito forte. Eu peguei para ele, eu tenho o meu sangue que eu tenho é o meu Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o único sangue que eu tenho. Então é ele. Então dá graça a ele pelo seu tumor. É benigno. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas mesmo assim, irmãos, quando Deus quer que você passe pela prova, não adianta, irmão. E então, necessidade de fazer a cirurgia. E o doutor aqui da cidade que eu estava foi tentar retirar aquele tumor que estava me incomodando. E antes disso, irmãos, eu fui para a igreja. Cheguei na igreja e comecei a pedir ao pastor que as irmãs orassem ao meu favor, que a igreja orasse ao meu favor, porque eu precisava muito das orações. Então, nessa oportunidade que a igreja orou a meu favor, a maioria das pessoas aqui, eu tenho certeza que já sabia do meu problema, e junto comigo, louvou os meus pensamentos a Deus, dobrou os joelhos ao céu, intercedendo a meu favor. Por isso que é muito importante, irmãos, a oração, por isso que é muito importante, irmão, a intercessão. Você não imagina o quanto é importante você orar, e o mais importante ainda é Deus ouvir a nossa oração. Fui para a igreja pedir oração, para a igreja do Senhor, e fui para o hospital a qual estava marcada a minha cirurgia, aqui em Cuiabá. Chegando no dia, hora marcada, entramos para o centro cirúrgico e estava caminhando perfeitamente, dentro da expectativa, da minha expectativa. E quando eu fui anestesiado ali, o médico começou a fazer o processo cirúrgico, ele deu uma olhada e recuou. Ele recuou, irmão. Ele deu uma parada. Eu acredito que foi a oração dos irmãos, das irmãs, que não permitiu que aquele médico desse prosseguimento na cirurgia, porque algo estava errado naquele momento. O médico pegou e chamou minha esposa para um canto, e eu já anestesiado, não podia ver nada. Isso a minha esposa me contou e falou: irmã, eu não vou fazer a cirurgia. Eu não tenho condições de fazer essa cirurgia. Glória a Deus, aleluia! Aleluia! E eu anestesiado, irmão, com toda aquela ansiedade de resolver aquele problema, e mais uma vez a minha expectativa foi cancelada. E o médico chamou a minha esposa e disse: irmã Cristina, eu não vou fazer a cirurgia do seu esposo. É uma cirurgia de risco. Se eu for fazer essa cirurgia aqui, ele pode morrer, porque quem
Aqui, o centro cirúrgico que estava não suporta. Se houver uma hemorragia aqui no silêncio, ele vai morrer. Porque não tem como estancar. Não está. Tudo aqui está com problema, está estragado. Então eu vou fazer cirurgia. O médico falou, doutor, mas como é que não tem como? Não vou fazer. Aí, irmãos, eu voltei para o quarto, chegando lá no quarto, todo alegre, feliz, contente, pensando que estava tudo resolvido, estava tudo em ordem. A minha mulher chorando, eu imaginava que era de alegria, porque voltando para o quarto de novo, quando na verdade, irmão, ela me abraçou e disse, meu bem, você não foi operado. E aí, irmão, não aguentei. Mais uma vez, a terra desapareceu. Mais uma vez eu chorei, irmão, igual uma criança desesperada, e perguntando para Deus, querendo de Deus uma resposta. Por que, Senhor, que eu tenho feito para que o Senhor faça isso comigo? Essa hora você busca questionamento com Deus. Nas horas da dificuldade você busca resposta que às vezes você não encontra. Deus se cala, Deus fecha para você. E mais uma vez eu fiquei ali, irmão, só para fazer uma semana naquele processo de a cirurgia é muito puxada, irmão. Passei mal demais com a cirurgia, com a anestesia. Eu passei muito mal, fiquei uma semana. O médico me receitou, irmão, e encaminhou para Uberlândia, para medicina, que às vezes lá o problema iria ser resolvido. Mas, irmãos, em nenhum momento eu abaixei a cabeça, em nenhum momento eu fiquei, irmãos, desesperado, porque eu sabia que Deus estava no negócio, que Deus estava comigo, porque eu sirvo um Deus que é dono de todas as coisas, Ele que me criou, Ele que sabe as minhas necessidades, Ele que tem na mão o manual da minha vida, Ele sabe o que eu penso, o que eu faço. Não adianta esconder nada na presença do Senhor. Então, irmãos, fui para Uberlândia e foi mais outra prova, irmãos, outra prova que eu tento e quero apagar da minha história. O ano de 2013, irmãos, foi um ano tenebroso para a minha vida. Eu fiquei 6 meses, irmãos, esperando uma oportunidade para poder tirar aquele caroço que estava me atrapalhando. Você imagina, irmãos, você está 6 meses esperando uma resposta. De repente a resposta não vem. Você começa a ficar desesperado. Você começa a pensar que algo está errado na sua vida. Você está em pecado, você não vale mais nada, Deus já não gosta mais de você. Irmãos, nós estamos enganados. Deus jamais esquece os seus. Deus jamais vai esquecer das promessas que Ele tem para a sua vida, para a minha vida. Deus não nos abandona. E fui na Uberlândia, irmãos, somente 12 vezes para resolver o meu problema. 12 longas vezes. Mas graças a Deus, o Deus Todo-Poderoso, chegou o dia e a hora marcada, irmão, para você. Não tem quem vai impedir, não tem inimigo que vai impedir. No momento certo, na hora certa, basta você crer, você acreditar, você ter fé, você não estabelecer. E Deus, no belo dia, eu estava em casa já desesperado, perdi todas as minhas forças. Foi quando o telefone tocou, irmão. O telefone tocou lá na medicina de Uberlândia, dizendo que a minha cirurgia tinha sido marcada. E graças a Deus, irmãos, fui lá em Uberlândia, preocupado, pensando que eu ia mais uma vez ser decepcionado. Mas graças a Deus, Deus me deu a vitória, fiz a cirurgia, tranquilo. E o mais importante, irmão, eu quero dizer agora, eu quero que os irmãos glorifiquem a Deus juntamente comigo, porque no dia, na hora, no momento certo, Deus prepara as coisas para você. Veja bem como que Deus preparou, irmão. Quando foi o meu dia, eu ir para o centro cirúrgico, melhor, para o hospital de Uberlândia, teve que liberar primeiramente um leito para mim. O hospital tudo lotado, e eu tive que esperar um leito ser desocupado para mim. Até aí tudo bem, né? Mas só que naquele leito, irmão, em que foi desocupado para que eu ficasse, estava internado ali
um rapaz, é o terceiro no mundo e o segundo no Brasil, que conseguiu sobreviver graças à oração da sua mãe, que era crente da igreja, que orava, intercedia pelo seu filho. Então ele era o terceiro e o segundo aqui do Brasil, que conseguiu sobreviver com um tiro, irmão. Ele era traficante e pegaram ele. Os outros comparsas deram sei quantos tiros nesse rapaz, e um desses tiros atravessou o seu coração. Agora eu nunca vi falar que uma pessoa leva um tiro no coração e sobrevive. Esse rapaz sobreviveu porque a mãe dele orava 24 horas por ele, para que Deus tirasse ele daquelas mazelas, que Deus levasse, que Deus guiasse ele. Ele tinha acabado de sair daquele jeito. Então quando eu cheguei no hospital, quando eu cheguei no quarto, tinha 3 pessoas e um leito sobre o quarto. Quando eu cheguei, sentei naquela cama, a mulher do meu lado falou: você que vai ser internado agora? Eu falei: vai ser sim. Pois é, eu quero só te contar uma história. Saiu agora há pouco dessa cama aqui um rapaz que eu nunca vi falar uma coisa dessa. Levou uns 5 tiros, um deles pegou no seu coração, atravessou do lado para o outro e sobreviveu. Mas a mãe desse menino era crente, orava 24 horas, seu favor. Eu falei: é desse, né? Jesus deu vida desse rapaz, levou um tiro no coração, foi. Ele não morreu, não. Jesus, toda coisa para você, graças a Deus, esse momento a minha fé cresceu, aumentou no meu coração a alegria de se ouvir a Deus Todo-Poderoso. Sabe por quê? Deus preparou tudo para mim na hora certa, no momento certo. Peguei um lugar abençoado. As irmãs já tinham orado pelo filho dela. Deus tinha feito um milagre com um rapaz e falou: Senhor, o meu negócio é muito pequeno. É muito pequeno, Senhor, diante do teu poder, diante da tua glória, diante, Senhor, da tua graça. Aí, de lá para cá, irmãos, eu só dou graças ao nome do Senhor. Fiz a cirurgia, passei bem, foi tirado o tumor, não tomei nenhum remédio para dor, ocorreu tudo bem. Sabe por quê? Porque Deus cuida de nós, irmão. Deus cuida de você, irmão. Não foi como, amado. Se você está passando por enfermidade, problemas, irmãos, entrega nas mãos do Senhor, simplesmente, e busca a Deus. Não desista, não desista. Fica sacrifício, que Deus vai trazer a resposta para você, seja qualquer área da sua vida. Não desista, pegue, segure, ore, que Deus vai ouvir as suas orações. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. A doença ele sará, tenha fé, ele quer te ajudar, ele é o Cristo. Agora toque em Cristo, 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 toque em Cristo.
Aleluia, receba a cura em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.